Olá, gente, bom dia. Deus abençoe nosso dia hoje, que possamos estar integrados, inseridos em Jesus, que possamos estar conectados com o Pai, envolvidos em tudo que Ele está planejando para o dia de hoje. Amém? Hoje a gente vai dar continuidade ao Sermão do Monte sobre os bem-aventurados que Jesus fala, né? E tá lá em Mateus capítulo 5. Todo vídeo a gente está lendo, eu espero que quando acabar, né, essa jornada dos bem-aventurados, a gente possa estar com essas palavras, com esse versículo gravado em nossa mente e no nosso coração, amém? Diz assim no Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E hoje é o versículo 9 que diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uau, que título! Que título maior na vida a gente precisa ter. Aqui está falando que bem-aventurado, abençoado, feliz são os pacificadores, porque eles serão chamados, serão reconhecidos, serão intitulados como filho de Deus. Isso é incrível, porque ser filho de Deus é ser a menina dos olhos do Senhor, é ser a pupila de Deus. E quando você para pensar, o que é isso, ser a menina dos olhos do Senhor? O que é isso? A pupila, os nossos olhos têm uma pupila, né? E é uma região muito sensível, muito delicada, né? E por isso que nossos olhos abrem e fecham para proteger a pupila. Então, quando a palavra, né, quando a gente lança essa palavra que nós somos a menina dos olhos de Jesus, porque imagine alguém querendo tocar aí no olho de Jesus com o dedo para te acusar, para te afrontar, né? Com o dedo aí, ele vai ter que passar primeiro, né, por Deus, vai ter que tocar ali na pupila de Deus, e o Senhor, né, já protege, já nos protege, né, fechando os olhos. E isso é maravilhoso, você entender, né, esse lado tão poderoso do Pai, que é proteger os filhos, né, com tanto cuidado, com tanta sensibilidade, com tanto zelo. E a palavra de Deus, quando diz que nós somos pacificadores, isso quer dizer que nós somos um agente de paz. Isso quer dizer que nós, onde vamos, levamos paz. E ter paz não é ter ausência de guerra, muito pelo contrário. A gente só descobre o sentido da paz em meio à guerra, porque se não há guerra, a paz não tem motivo, né, para existir. Então, um pacificador é aquele que carrega uma porção de paz para aqueles que estão em meio à guerra. E ele também, sendo um pacificador, num ambiente de guerra, ele tem paz consigo mesmo, tem paz com o próximo e tem paz com Deus. Isso é ser um pacificador, um agente de paz. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que através de Jesus Cristo, por ele ter nos reconciliado com o Pai, ele entregou para todos nós o ministério da reconciliação. Isso é algo tremendo. Se você aí se pergunta qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, esse já é um que próprio Jesus Cristo entregou para cada um de nós, que somos novas criaturas, né? Que nascemos de novo em Cristo. Ele entregou junto com o nosso novo nascimento o ministério da reconciliação. E o que é isso? Reconciliar é trazer de volta a paz, é trazer de volta a harmonia, é trazer de volta a união verdadeira. E nós temos esse ministério. O que é ministério? É um serviço, é um chamado para ser exercido. E se nós temos essa autorização,
essa permissão, né? Nós fomos intitulados como filhos de Deus através de sermos um pacificador, a gente precisa exercer esse ministério da reconciliação. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, que tem 7 coisas que mexem com Deus, 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Olha só que interessante. Provérbios 6, versículo 16 em diante, diz assim: 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. A primeira coisa, olhos altivos, que é o quê? Soberba, arrogância. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que maquina, um coração que é malicioso, um coração que maquina o mal. 5, os pés dos que se apressam a correr para o mal, pessoas que só andam no caminho do mal. 6, testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª, que é o que o Senhor abomina, o que semeia contenda entre seus irmãos. Aquele que semeia contenda, que semeia intriga, que semeia briga, o fofoqueiro de plantão, é o que o Senhor abomina. E o que tem a ver os pacificadores com o que o Senhor abomina? Porque é totalmente o contrário. Enquanto os pacificadores são chamados filhos de Deus, aqueles que fazem a contenda, aqueles que causam guerras, aqueles que causam os conflitos, é aquilo que o Senhor abomina. Então são duas coisas totalmente distintas. Ou a gente se posiciona como pacificadores para sermos chamados filhos de Deus, ou a gente se posiciona num lugar onde o Senhor abomina. Imagina você fazer algo que desagrada o coração de Deus. Eu, particularmente, o que eu mais peço para o Senhor é agradar o coração dele, é alegrar o coração dele, é trazer orgulho como filha para ele. E isso a gente precisa entender, que aqueles que trazem contenda, briga, discussão, calúnia, né? Aqui como ele falou, que se apressa para fazer o mal, que maquina o mal, que é falso testemunho, que mente, isso abomina o coração de Deus. Então que a gente venha andar pro lado de pacificador e a gente tenta, né, ser um pacificador para essas pessoas que estão vivendo aqui nesse meio dessas contendas, que a gente venha apagar esse fogo que fica inflamando, com contenda, com briga, com discussões. Eu anotei aqui que Deus, quando criou o mundo, né, ele na Bíblia diz que lá em Gênesis ele criou o Jardim do Éden, um lugar de paz, um lugar para se viver em harmonia. E no final também ele criou a Nova Jerusalém, né? Um lugar de paz, um lugar de harmonia, onde não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter pranto. Então nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus que cria um ambiente de paz. E se nós somos filhos de Deus, queremos ser chamados de filho de Deus, devemos fazer com que esses lugares se tornem um lugar de paz, como pacificadores. Jesus é chamado de príncipe da paz, o embaixador da paz. Olha só que tremendo. E se a gente precisa parar para pensar, que paramos para pensar sobre isso. Se nós estamos sendo pacificadores, ou se a gente está sendo aqueles que estão pondo lenha na fogueira da discórdia, lenha na fogueira da fofoca, trazendo intriga, trazendo contenda, trazendo discórdia entre os irmãos, e isso abomina o coração de Deus. Aqui também eu anotei que paz significa, né, shalom, que tem esse shalom significa paz, na verdade, que é exatamente aquilo que eu disse, que não é a ausência de guerra, mas um estado de harmonia até mesmo na guerra. Provérbios 20, versículo 3 diz que é honroso para o homem se desviar das contendas. Olha só que incrível, é honroso você se desviar das contendas. Então que a gente venha parar e analisar
Em que ambiente nós estamos inseridos? Se a gente está num ambiente de paz ou estamos num ambiente onde o Senhor abomina. Em Lucas capítulo 2, versículo 14, Jesus, quando veio, trouxe um cântico de paz, que a gente possa ler depois que acabar aqui esse vídeo. Lê Lucas capítulo 2, versículo 14. E é tremendo, onde um filho de Deus está, tem que haver paz, tem que ter um ambiente de harmonia. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação, nós somos chamados para sermos pacificadores e honrar o nome de sermos filhos de Deus. Amém? Deus abençoe nossas vidas, que possamos mesmo em guerra exercer aquilo no qual somos chamados, exercer a paz. Amém? Fiquem com Deus.